Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está pouco na mídia e a gente só discute ele quando ele falta em casa, que é a água. O Brasil hoje está enfrentando uma crise hídrica e já existem estudos aqui que mostram que nos próximos 13, 14 anos a região norte e nordeste vai ter 40% a menos de oferta de água para a sociedade e para a economia. Nós convidamos para falar sobre este assunto aqui o Guilherme Caran, que é o gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Ele vai dar um cenário de como é que isso está hoje no Brasil, algumas dicas para a gente, como a gente pode, de alguma maneira, ajudar a não gastar tanta água e também quais são os impactos da economia. Bem-vindos ao Papo.com. Guilherme, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, tá? E eu queria falar, é verdade que nós vamos ter essa crise hídrica mesmo? Porque eu estou vendo, chove direto, rapaz, eu não tenho essa sensação. Eu passo ali toda vez que eu vou lá para Santos, né? A Cantareira está cheio d'água. Tem crise mesmo falado ou é papo furado? Obrigado, Tamer, pela oportunidade. Infelizmente é verdade. A gente está vivendo um momento de crise climática que já está instalado, não só no Brasil, mas no mundo. Então, todos os padrões que a gente conhecia de regime hídrico, de padrão de chuva, de eventos climáticos extremos, seja de estiagem ou de muita chuva, estão sendo alterados, né? Então a gente está aprendendo a conviver com esse novo cenário e todas as modelagens científicas indicam que realmente a gente está com potencialidade muito grande de passar por crise hídrica, como esse dado, né, potente que a Agência Nacional de Água trouxe, que até 2040, 40% de água pode ser reduzida nos nossos sistemas brasileiros em algumas regiões específicas. Então é um cenário preocupante. A gente precisa fazer alguma coisa sobre ele. Eu acho que falar sobre água é algo interessante porque mexe com uma necessidade básica, né, do ser humano. Então é um tema que mobiliza, que acho que dá para fazer conexões bem legais com a sociedade, com o setor empresarial e aqui no nosso lado com a conservação da natureza, porque natureza conservada gera água estocada. Então acho que esse é um ponto legal para a sociedade entender, né? Mas explica assim, o Brasil, eu vejo muita matéria de que o Brasil tem um dos maiores potenciais de armazenamento de água do mundo, coisa de 12% da água potável. Por que a gente não pode aproveitar essa água? Se ela existe, por que a gente não consegue aproveitar esse potencial? Sim, a gente tem muita água, água doce, de verdade, muito dela está nas nossas florestas tropicais da Amazônia, principalmente, então a gente tem uma dificuldade logística de distribuição, então as grandes capitais ou as grandes regiões metropolitanas do Brasil não necessariamente estão onde essa água está super disponível, né? Acho que boa parte desse número que impressiona, né, da potência que o Brasil é em relação à água, está dentro da Amazônia e as grandes cidades estão muito longe de lá, né? A gente está falando das capitais que estão aqui na porção leste do Brasil majoritariamente. Então, infelizmente não conseguimos trazer essa água de lá, são milhares de quilômetros e a água hoje é trazida por meio de tubulações, então a gente tem que pensar normalmente numa região muito próxima das regiões metropolitanas. A gente tem que cuidar da água que vem das serras ou da região rural, que está ali a alguns quilômetros, 100, 200 quilômetros das grandes regiões metropolitanas brasileiras. Quer dizer, nem para a região do Nordeste, que talvez estivesse um pouco mais perto, isso não seria viável? Não, Norte e Nordeste? Não, ainda não. A gente está falando de uma distância muito grande para você trazer água da bacia amazônica, para fazer essa transposição para outras bacias da região Nordeste, isso é muito complicado. Mas, Guilherme, então essa água não serve para nada, assim, do ponto de vista econômico? Ela tem uma função fundamental ecológica, sem dúvida nenhuma. Sim. A gente está falando de uma floresta que depende de água para estar de pé, e como está sendo bem veiculado hoje em dia, a Amazônia é responsável pela chuva do sul e do sudeste. Então, toda aquela floresta tropical, com todos aqueles rios, são fundamentais para que a chuva que a gente tem, né, a evapotranspiração daquela floresta, daquela água, é quem vai fazer com que chova aqui no sul e no sudeste. Então, tem uma função, ela está sendo transposta para cá pelos rios voadores. Outro dia eu estava vendo um professor dando uma aula sobre isso, ele estava explicando, não sei se é verdade ou não, tá, mas eu tenho condição de falar melhor do que eu, que a água evapora, é isto? Exato. Aí vem para cá, chove, cai a água de novo, se tem vegetação, ela volta a evaporar e assim por diante. Ela vem andando em escadas, tá? Se você tira a vegetação daqui, quando ela chover, ela não vai evaporar, é isso? Isso. A vegetação que faz essa recarga de água para o que a gente chama de rio voador, que são essas correntes de massa de ar que entram no Brasil pelo Oceano Atlântico, passam pela Amazônia, são carregadas de água, batem na Cordilheira dos Andes e aí fazem essa convergência para o sul e para o sudeste e por isso chove aqui. Tem um dado bem legal que mostra que uma árvore da floresta amazônica é capaz de evapotranspirar, ou seja, jogar para a atmosfera cerca de 1.000 litros de água. Uma árvore por dia.
por dia. Então imagine a quantidade de milhões de metros cúbicos que estão passando por cima da gente, a gente nem percebe, vem chover aqui no sul e no sudeste por conta da floresta amazônica. Então um impacto ambiental negativo lá, por exemplo, de supressão florestal, pode fazer com que tenha menos água aqui ainda. Então, em tempos de crise hídrica, conservar florestas é ainda mais importante. Então, e também parece que vem do Atlântico, também vem a parte de umidade que bate também na cordilheira e volta para como chuva. Exato, exato. Quer dizer, esse é o jogo que a gente está falando. Esse é o jogo, a umidade atlântica entra na Amazônia, é carregada ainda mais ali, chove, carrega de novo, como você colocou, porque o caminho é longo, e aí chega com... Ele vem escadinha, chove, para. Isso, e chega com muita água. E se ele encontra uma área plana, uma área que é desmatada, esse efeito acaba. O ciclo é quebrado. Essa é a importância da floresta. Isso é um exemplo de um serviço ecossistêmico que a floresta nos provê gratuitamente e que é fundamental para a vida da sociedade e da economia brasileira. Tá, agora vocês estão tocando um projeto que é a Viva Água, né, dentro lá da Fundação Grupo Boticário, que trata essa questão de desmatamento, é isso que vocês estão preocupados? Fala um pouquinho sobre como é que vocês estão vendo essa cena. Perfeito, também. A Fundação Grupo Boticário tem uma iniciativa que se chama Viva Água, ela começou em 2019, e a função dela é justamente isso, é conservar mananciais estratégicos para abastecimento público de grandes regiões metropolitanas no Brasil. A gente está olhando para 6 mananciais estratégicos, por meio de boas práticas agrícolas nesses mananciais, recuperação de áreas degradadas, conservar rios e nascentes desses territórios. Então, todo e qualquer cuidado que a gente tem nessas áreas que normalmente são áreas rurais perto das capitais, né? A gente não está falando de trabalhar dentro do território das capitais, mas em municípios vizinhos de onde vem essa água. Quanto mais floresta, quanto mais recuperação ambiental ou agricultura sustentável ou outras práticas agrícolas sustentáveis, mais água a gente vai ter. Essa é a premissa do movimento Viva Água. Surgiu no Paraná, foi para o Rio de Janeiro, agora chegamos aqui no Sistema Cantareira em São Paulo e na Bahia, região metropolitana de Salvador, e iniciando também Minas e Ceará muito em breve. Então fecharemos 6 mananciais estratégicos. E vocês fazem o quê? Vocês chegam lá, o Sistema Cantareira, estou falando Cantareira porque a gente mora em São Paulo, né? Vocês olham ali e falam assim, como é que eu consigo aumentar a capacidade do Cantareira de ter mais água? Qual é a estratégia que vocês adotam na prática? A gente chega no território e aí a nossa primeira ação é fazer o que a gente chama de um laboratório de inovação. Então a gente chama atores que já trabalham no território, então setor público, privado, ONGs ambientalistas, universidade, comunidades locais, a gente chama todo mundo para fazer um processo de cocriação de soluções que podem nos ajudar no combate à crise hídrica por meio de soluções baseadas na natureza. Então a gente está olhando aqui para soluções que promovam infraestrutura natural, né? Então a gente faz essa rodada, por exemplo, aqui no Cantareira, a gente definiu 7 protótipos ou projetos que seriam fundamentais acontecer aqui na região para poder ajudar, né, a reduzir essa crise hídrica, entendendo que quanto mais natureza a gente tiver, mais água infiltrada a gente tem nos lençóis freáticos. Então a gente chega com esse laboratório, aí a gente estabelece uma governança local. Então aqui no Cantareira, além da Fundação Grupo Boticário, a gente tem representantes do setor público e privado nesse conselho que a gente estabelece, porque a gente entende que o movimento tem que ser feito por atores que conhecem o território, e a gente também traz um fundo filantrópico, né, que é gerido por uma instituição especializada. A Fundação Grupo Boticário faz o primeiro aporte nesse fundo, que é quem vai viabilizar todas as soluções que estão sendo criadas com parceiros. Esse fundo é aberto para captação de recursos externos. Na prática, vocês já implantaram no Paraná alguma coisa? Já. Dá um exemplo para mim, o que vocês fizeram no Paraná que vocês poderiam estar fazendo aqui? Ótimo. No Paraná a gente já restaurou mais de 100 hectares, então o equivalente a 100 campos de futebol restaurados, áreas que estavam degradadas e que são importantíssimas para recarga hídrica daquele território, que abastece Curitiba e a região metropolitana. A gente também tem uma iniciativa bem interessante de agricultura sustentável, então a gente montou um grupo de produtores rurais, que é uma região muito agrícola, que estão dispostos a implantar práticas sustentáveis nos seus processos produtivos, e aí a gente ajuda eles a chegarem num mercado que paga mais por isso, e que pode puxar essa demanda por produtos sustentáveis, e também a gente estabeleceu um grupo de turismo de natureza para gerar valor para aquela região, para que a gente não tenha o êxodo daquela região, né, para que a gente faça com que o proprietário rural tenha desejo de ficar ali, e que as ações que ele desenvolve para sua receita financeira sejam compatíveis com conservação da natureza. Então, isso é um exemplo das atuações que a gente está fazendo lá, e a gente está terminando agora um trabalho de mensuração do quanto essas ações que a gente tem feito desde 2019 lá no Paraná aumentou a capacidade, aumentou a recarga hídrica. Estamos finalizando os números, mas recarga hídrica é mais água agora, guardar mais água. Isso, água que é estocada embaixo da gente, que a gente não vê, no lençol freático. Então, alguns milhares de metros cúbicos por ano
estão sendo recarregados por conta da nossa atuação por meio do Movimento Viva Água. Isso que você está falando é uma recarga natural. Existe o Estado construindo os piscinões, os reservatórios, aí não é a área de vocês, né? É uma outra solução Exato, também. que te suporte, é isso? A gente costuma dividir em 2 blocos, né? A solução de infraestrutura cinza, que é essa que exige engenharia, obras, que é necessária também, mas que é mais emergencial, né? Então, no momento de crise hídrica, construir um novo reservatório ou trazer água de um outro manancial, né? Fazer uma transposição por meio de tubulações de centenas de quilômetros, que às vezes é preciso por meio de medidas emergenciais, mas o que a gente olha são as medidas de infraestrutura verde, que é recuperar ou conservar a natureza daquele território, ecossistema ali para que ele consiga prover água em qualidade e quantidade, porque a floresta tem uma função esponja, né? Não só a floresta, mas o solo, bem cuidado, ele é uma caixa d'água que está embaixo da gente, ele guarda a água e aí gradativamente essa água vai sendo liberada para o sistema quando tem um momento de estiagem, por exemplo. Então, são medidas diferentes, mas são complementares. E as medidas de infraestrutura verde, elas são mais de longo prazo, né? Então, a gente tem que olhar, é uma política de tempo, a gente precisa acreditar... Eu falo política de Estado, tem que ser para o Brasil, vale para... Tem que valer, deveria valer para o país como um todo, com uma visão de longo prazo, né? Então, a gente entender que a gente conservar o manancial hoje tem seu custo, o Viva Água está aí para ajudar nessa transição, mas ele vai ter um benefício muito legal no médio e no longo prazo, porque isso é perene, né? Só me vem aqui uma coisa, não tem muito a ver assim, com a nossa conversa, mas também tem a ver, porque quando teve aquela situação no Rio Grande do Sul, que houve uma quantidade de chuva absurda, né? Eram, sei lá, 40 centímetros de água por dia, né? Essas medidas, se tivessem sido adotadas já há mais tempo, poderia ter absorvido mais essa água ou evitado? Ou ali era um caso de comporta, de ter... Você chegou a acompanhar isso, não? Sim, a gente acompanhou. Inclusive, a Fundação Grupo Boticário fez um edital, uma chamada de apoio a projetos para impulsionar soluções baseadas na natureza nesses municípios que foram afetados, para a gente tentar evitar, pelo menos, a gravidade desse tipo de cenário futuro, né? Então, junto com parceiros, a Fundação está apoiando municípios a se prepararem... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. A se prepararem para serem menos vulneráveis a eventos climáticos extremos, por meio de soluções que têm a ver com permitir maior infiltração da água dentro das cidades, né, a lógica de ter mais parques lineares, jardins de chuva, que são áreas permeáveis nas cidades, então a gente está apoiando nesse sentido. Eu costumo dizer que, com certeza, se houvesse um planejamento nesse sentido, seria menor. Ali foi algo muito catastrófico, uma concentração, foi uma coisa absurda, né? Uma série de fatores que levou para que aquilo acontecesse naquela magnitude, mas poderia ter sido menor, sem dúvida nenhuma, se conservação da natureza também fosse aliada a planejamento urbano, porque nem tudo que está estabelecido hoje como cidades e comunidades deveria estar onde está, né? A gente deveria respeitar as áreas naturais de alagamento dos rios, áreas naturais de beira de rio e nascentes. Então, envolve planejamento urbano e medidas de conservação da natureza, sem dúvida nenhuma. Agora me diz uma coisa, o pessoal está assistindo a gente aqui, está falando, tá bom, ele está falando que vai faltar água, bacana, legal, mas é evidente que pra gente, na nossa casa, quando não tem água, é o caos, porque você não consegue cozinhar, você não consegue tomar banho, você não consegue lavar o quintal, mas além desse impacto na vida das pessoas, quais são os impactos invisíveis que a pessoa não percebe e que vai afetar a vida dela daqui a uma semana, 10 dias, 20 dias ou um mês? Esse é um tema bem interessante, Temer. A gente chama isso de água virtual. Então tem água que a gente vê, que é essa que está na pia, mas tem água virtual, que é aquela que a gente não vê, que é necessária para o processo produtivo das coisas que a gente consome. Então, a nossa roupa, a indústria têxtil usa muito água, a indústria da informática, a produção de um computador exige água, a produção de carne exige muita água, muito mais do que a agricultura. Então desde que você tem todo o processo produtivo da cadeia da carne até a carne chegar no açougue, vai muita água ali. Então tudo isso a gente chama de água virtual, e hoje já tem inclusive algumas calculadoras, né, exemplo do que tem no mercado de carbono, né, que você pode calcular a tua pegada de carbono em função das tuas atividades, do teu deslocamento. Você também pode usar algumas ferramentas para ver a tua pegada hídrica. Então é importante também a sociedade entender que a água está em coisas que a gente não vê, né, mas vestuário, alimentação, envolve muita água na sua produção. Seria um absurdo eu te dizer o seguinte, se faltar água, o preço do jeans vai ficar mais caro. Sem dúvida. Vai ficar mais caro. Sem dúvida. Porque se você depende da água para essa cadeia produtiva, né, com a escassez de água, aí o produto encarece junto. E a agricultura também, né? Então não é só o petróleo que gera inflação. Não. Quer dizer, a escassez de água, água e petróleo, mais ou menos, para efeito econômico, tem quase que um impacto, não sei se similar, mas impacta também. Sem dúvida, sem dúvida. Você pode estar falando o quê? De vestuário, de
alimentos também, a agricultura também impacta? Acho que os exemplos mais clássicos de hidrointensividade que a gente diz é a indústria têxtil, usa muita água, carne, é uma indústria que usa muita água, produção de carne, agricultura, obviamente, também, você perde safras por conta de água, você precisa de água para os alimentos serem feitos, e a indústria de tecnologia também usa água, e agora o exemplo mais clássico, os data centers também, que estão chegando, que eles precisam de muita água para fazer o resfriamento, né? A sua operação consome muita energia, aquece muito, e você precisa de muita água para ficar resfriando aquilo, e isso está cada vez mais presente, não só no Brasil, mas em diferentes lugares do mundo. Inclusive, eles estão procurando áreas com disponibilidade hídrica, porque eles sabem que eles precisam estar num lugar que eles estão procurando o Brasil, né? Tem muito data center vindo para o Brasil, muito em função disso, exato, né? Quer dizer, tem capacidade de gerar energia, né? É isso, e ter água para fazer. Isso. E também falando de energia, essa questão das hidrelétricas, nossa matriz aí de geração de energia que está chegando em casa hoje, vem basicamente de hidrelétricas, né? Tem aqueles mega reservatórios, a água gira, faz a turbina girar e passa pela turbina, gera água e faz. Isso também é uma preocupação de vocês lá no programa Viva Água? O programa Viva Água está mais voltado para a produção de água em qualidade e quantidade para abastecimento de capitais, então abastecimento humano e de empresas. A energia acaba sendo colateral, porque quando a gente cuida da floresta, você também está gerando possibilidade de recarga hídrica em reservatórios de geração hidrelétrica, né? Tem um estudo bem legal que mostra que no Brasil a geração de energia hidrelétrica, que é que representa boa parte de tudo que a gente consome, tem uma dependência muito forte das unidades de conservação, das áreas protegidas brasileiras. Então, parques, reservas biológicas que estão distantes daqueles lagos, né? É de lá que vêm os rios que os abastecem. Então, de novo, conservação da natureza também tem relação direta com a produção da energia elétrica, que é a principal aqui no nosso país. Essa questão das empresas que usam muito água, essa água ela pode ser reutilizada, ela pode ser reaproveitada? Você falou de jeans, de carnes, né? Uma vez utilizada, ela é descartada ou ela pode entrar em um processo de reuso? Depende da indústria. Tem várias indústrias que conseguem fazer reuso de água. Normalmente o reuso não se dá no processo produtivo daquele material específico por condições sanitárias, condições de Anvisa, tem uma série de regulamentos que não permite que a água de reuso seja utilizada para determinados fins, mas o reuso que pode ser usado para limpeza, banheiro, isso tudo a gente pode avançar muito ainda no Brasil. Hoje o Brasil nós estamos em que fase dessa? Eu acho que a gente está começando, acho que tem exemplos bem legais, o próprio Grupo Boticário está fazendo ações bem interessantes de reuso de água, mas tem muito espaço para avançar, mas é um tema que entrou no debate, eu não vi esse tema aparecer nos últimos anos e frequentemente agora a água de reuso aparece em eventos grandes. Guilherme, você acha que a questão do mesmo jeito que a gente tem um carbono zero, a gente vai ter o projeto Água Zero? De empresas que têm a política de utilizar a água de maneira mais racional e inteligente? Eu acho que esse é um caminho, já tem empresas que estão colocando metas de ser positivo em água, ou seja, entregar mais água do que a água que usa no seu processo produtivo. Então, se eu uso X milhões de litros, eu devolvo X milhões mais Y por conta da minha atuação com conservação de mananciais. E o jeito de você ser positivo, e essas empresas que já estão divulgando isso, essa positividade em água, é conservando natureza. Então, está havendo inclusive uma demanda legal. Antes a gente via essa demanda mais voltada para mercado de carbono, né? Então eu planto floresta para ter toneladas de carbono estocadas, agora já está também iniciando um movimento que eu planto floresta para ter metros cúbicos de água recarregados para eu poder... Já está sendo mensurado isso? Já está sendo. Já está sendo mensurado. É a mesma metodologia que a gente usou no movimento Viva Água lá no Paraná, para dizer quantos metros cúbicos a gente está recarregando, as empresas estão começando a usar, e aí demandando iniciativas de conservação, o que é bem interessante, né? Então isso estimula o mercado da conservação. Falando um pouquinho, então, mudando um pouquinho, a gente está falando de tentar equilibrar a situação, imaginando que a gente vai ter uma mudança climática, tá? Como é que você vê essa questão? O que pode ser feito hoje em termos de estratégia para que o mundo não corra esse risco? Porque você tem gente que fala que é besteira, que isso não afeta, outros falam que afeta. O que a gente pode fazer como sociedade? Eu acho que já está claro que afeta, né? A gente está vivendo, acho que as mudanças climáticas não são mais previsões, a gente já está passando por elas. Todo mundo tem algum exemplo concreto ou conhece alguém que passou por algum momento de crise climática, né, que não acontecia anteriormente, então está dado, a ciência também já tem mostrado que o padrão mudou. A gente precisa se adaptar a esse padrão. Então, costumo dizer, né, tem duas grandes linhas, né, que a sociedade precisa olhar. Uma delas é mitigar gases de efeito estufa, a emissão de gases de efeito estufa, de fumaça, precisa reduzir, porque é isso que faz
o aquecimento global ser potencializado, e tem uma outra linha, que é essa linha com a qual a gente trabalha, que é a linha da adaptação às mudanças climáticas. Então, dado que a mudança climática já está aqui, como é que a gente se adapta? E a melhor forma, a melhor relação custo-benefício para você se adaptar e ter uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas é por meio da natureza. Então, os mananciais conservados, você ter mais parques urbanos que controlam a temperatura, que evitam ondas de calor, mais áreas permeáveis nas cidades, né? A gente tem exemplos bem legais em Curitiba de parques lineares, então são parques que protegem a beira dos rios e permitem com que eles alaguem naturalmente e tenha área de recarga hídrica mantida, jardins de chuva, telhados verdes. Então acho que existem várias formas de você se adaptar às mudanças climáticas considerando o papel da natureza, né? A gente chama isso de adaptação baseada em ecossistemas. Então eu acho que isso é uma tendência, a gente tem que seguir fazendo isso com o olhar que eu coloquei aqui anteriormente. É um olhar de longo prazo, um investimento que a gente faz agora, toma tempo, a natureza precisa se estruturar para poder fazer esse serviço gratuito para a gente de recarga hídrica ou de redução de temperatura, ou de redução até da potência de ventos, né, que chegam numa cidade. Se você tiver uma floresta, um bolsão de floresta ao lado, você também segura isso. O papel dos manguezais e das restingas na lógica das ressacas também de cidades litorâneas, né? Você tem um manguezal ou uma restinga bem conservada, você quase não sente eventos de ressaca fortíssimos que costumam destruir ali a orla de grandes cidades. Então, acho que essa é uma tendência, assim, então, pensar na adaptação e na natureza. Você acha assim, que qualquer empreendimento imobiliário tem que ter um planejamento muito claro, que ó, você vai construir aqui, você vai colocar cimento aqui, você tem que ter uma estratégia paralela para absorver essa água que vai deixar de ser absorvida. Isso já é realidade aqui para a gente. Sem dúvida, já tem muito dado que mostra para isso. Cuide do curso de água, respeita a natureza da vegetação nativa, que ela vai te beneficiar. E, Guilherme, antes a gente dar dica para o pessoal aqui de como é que economiza água em casa, né? Eu queria falar um pouquinho do projeto Viva Água mesmo, tá? Como ele nasceu, qual é o conceito, como é que vocês estão estruturados. Fala um pouquinho do projeto, do ponto de vista do que vocês têm realizado dentro como surgiu a ideia, né? Ótimo. A gente tem, Temer, uma atuação com água na Fundação Grupo Boticário já de mais de 2 décadas. Então a gente sempre apoiou proprietários rurais que conservavam nascentes e beira de rio, porque a gente entendia que eles geravam um benefício comum para a sociedade. A gente chama isso de pagamento por serviços ambientais. É uma técnica que surgiu há muitos anos e a gente foi pioneiro aqui no Brasil. O caso mais famoso disso foi em Nova York, quando eles perceberam que cuidar da montanha lá, Catskill, que é a montanha de onde vem a água que abastece a cidade, era muito mais barato do que você ficar pagando para melhorar a qualidade da água por meio de produtos químicos, por exemplo. Então, o investimento da Companhia de Água de Nova York foi cuidar daquela montanha de onde vinha a água. E aí apoiar os proprietários rurais que moravam lá a cuidar dos seus recursos hídricos, a cuidar dos seus rios e a recuperar áreas degradadas. Então, esse foi o primeiro caso de pagamento por serviços ambientais, um caso clássico que mostra como a natureza gere serviços gratuitos para a sociedade. E aí a gente, como Fundação Grupo Boticário, foi uma das primeiras instituições a trazer isso para o Brasil, se chamava Programa Oasis. A gente tinha um método bem legal, a gente ajudava municípios e estados a formularem políticas públicas para remunerar financeiramente proprietários rurais que cuidavam da água, que geravam esse benefício difuso para a sociedade. Então, a gente foi acumulando bastante experiência em relação à conservação de recursos hídricos, e aí em 2019 a gente entendeu que um ajuste na nossa estratégia era necessário, porque a gente não precisava olhar apenas para os proprietários rurais. A gente tinha que criar condições por meio de parcerias, né? A gente chama isso de uma iniciativa multiator. Então a Fundação Grupo Boticário se coloca como idealizadora do movimento Viva Água, mas ele chega no território para ser um legado local. Então a gente traz parcerias, né, como eu falei, compõe o nosso conselho para ajudar a gente a decidir quais devem ser os investimentos, qual deve ser a estratégia. Por região. Por região. Cada região tem o seu conselho. Tá. Então, em breve, vamos ter 6 conselhos locais estabelecidos e 6 fundos locais, né, são 6 carteiras de fundos filantrópicos locais que alavancam esse investimento é só do Boticário ou vocês captam recursos? A gente capta. A gente começa, a gente faz o que a gente chama de investimento semente, né, o capital semente é nosso, e aí a gente tem outros parceiros que doam e que compõem o recurso desse fundo. Então, por exemplo, as empresas de água local, o setor privado local, recursos públicos que estão travados, a gente ajuda a destravar e também serem investidos no movimento. Então tem uma série de diferentes tipos de capital que podem entrar nesse modelo nosso. E quando vocês entram num projeto desse, você entra, implanta e depois você continua, ou ele caminha com as pernas, ou ele tem um começo, meio e fim? Quer dizer, como é que funciona isso? A gente tem um desenho metodológico bem interessante
que pelo menos nos primeiros 5 anos, né? Primeiro a gente tem 1 ano de ativação, 2 anos de operação e aí 2 anos de consolidação, que acontece exatamente isso. Não que a gente saia, mas a gente começa a mudar o papel da Fundação Grupo Boticário, empoderando mais os atores locais, a gente ficando como mais um membro ali naquela governança local. Né? É o prazo para você implantar um projeto. Imagino que São Paulo deve ser mais demorado, porque os projetos devem ser maiores. Né? Mas pelo menos 5 anos para a gente fazer a coisa rodar e começar a ter uma certa autonomia local. E se um município quiser acessar vocês, eles podem falar, olha, gente, eu estou com uma situação que eu queria discutir, vocês dão essa consultoria também, não? A gente sim, a gente faz isso, mas prioritariamente para os municípios que compõem os territórios do Movimento Viva Água, né? Então, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em São Paulo são 5 municípios do estado de São Paulo e 4 de Minas, né? Porque o sistema Cantareira pega ali a Mantiqueira. Então, a gente tem esse recorte municipal, que é um recorte que é dado pela companhia de água, né? De onde vem a água que está chegando aqui nas torneiras da cidade, e é esse recorte que a gente usa. Então, prioritariamente, esses municípios estão com a gente, podem inclusive ser financiados, ações dos municípios podem ser apoiadas por nós, mas todo e qualquer município fora dessas áreas também, sem dúvida nenhuma, a gente pode esse conhecimento que você tem, você pode talvez não implementar, mas passar fora. Sem dúvida. A solução que nós adotamos aqui foi essa. Sem dúvida. Você pode pensar em algo similar aí, é isso? Isso. Tem essa possibilidade. A gente costuma publicar, inclusive, toda a nossa experiência, dados, relatórios no nosso site, que é movimentovivagua.com.br, então tudo isso está aberto para quem quiser conhecer. E para a gente fechar aqui, as dicas para nós que moramos em casa, né? Aí vale a pena fazer xixi quando toma banho, escova o dente quando toma banho, aproveita a água que você está fazendo ovo, já aproveita para outra coisa. Isso ajuda ou é mito? Com certeza ajuda, Temer. Acho que a gente tem que ter, em momentos de crise hídrica, qualquer gota economizada é necessário, né? Então tem essas medidas mais clássicas, que são inclusive sempre comunicadas pelas empresas de água e saneamento, né, de você optar por varrer calçada em vez de usar mangueira e torneira, né, fechar... Lavar o carro, tá lavando o carro lá. Então isso é super necessário, mas eu acho que pensando como sociedade como um todo, os maiores usuários de água acabam sendo aquelas grandes empresas hidrointensivas, principalmente vinculadas ao setor agrícola e setor pecuário, então é ali que a gente precisa fazer ajustes e ter cuidados para a gente poder, de alguma forma, mexer ponteiros, né, na lógica de redução de água. Então, esse é um ponto importante. Tem setores que são muito hidrointensivos, eu acho que as boas práticas têm que vir deles. A gente, como sociedade, pode estimular isso, né? Acho que um consumidor consciente e que pressione, né, as empresas também é fundamental para elas poderem, de alguma forma, implantar cada vez mais práticas ESG, ou de sustentabilidade. Então acho que esse é um papel importante, fazer o que a gente pode fazer em casa, mas também demandar de outros atores da sociedade uma redução na intensividade em água. E tem um ponto importante também, que é muito triste, que hoje no Brasil, cerca de 45% da água, isso é média nacional, que é captada nos mananciais, ela é perdida no caminho. Por quê? Porque a gente tem vazamento. Mas a gente tem milhões de quilômetros de tubulações enterradas, antigas, em sua maioria, enterradas embaixo das cidades. E economicamente é inviável fazer muito difícil fazer manutenção disso. Infraestrutura que não dá voto, né? Substituir isso é caríssimo, né? Então a recomendação das Nações Unidas, acho que sempre vai ter perda, acho que é algo em torno de 15%, e o Brasil está aí com 45%, então imaginar que quase metade da água do Brasil é perdida no caminho também é algo que, em tempos de crise hídrica, tem um valor muito forte. Eu estava pensando que você ia falar que só tinha que tomar um banho por dia, rapaz. Já ia fazer meu marketing lá em casa, mas então posso tomar 2 banhos por dia, não tem problema, né? Rapidinho pode. E você acha, para encerrar, você acha que discutir água no Brasil é discutir o futuro do país, é isso? Sem dúvida. Com certeza, né? Sem dúvida. Envolve economia, envolve bem-estar social, envolve conservação da natureza, é um tema que permeia tudo isso. Tem um dado interessante aqui de São Paulo, que em 2014, que foi a última grande crise hídrica aqui, há mais de 10 anos, que isso custou quase $500 milhão para a economia local, por conta dos cortes de água que o setor produtivo precisou também, de alguma forma, parar e respeitar. Naquele momento, não sei exatamente quanto tempo durou a crise hídrica, 15, se eu não me engano. Mas foi ali quase $500 milhão. E esse momento que a gente está agora aqui em São Paulo, a gente está iniciando o inverno, com cerca de 40% da capacidade de estoque de água das diversas represas do sistema Cantareira. Então a gente está iniciando num momento crítico, assim, deveria iniciar com mais água, porque o inverno é a estação que chove menos, a estação mais seca, e a gente tem o El Niño agora previsto para esse ano também, que vai fazer com que chova mais, e com que chova menos, e que a temperatura não seja tão baixa, o que vai favorecer a evaporação dessa pouca água que já tem no sistema. Então, temos uma situação crítica. Vamos ter que usar aquele famoso, como é que chama?
negócio morto lá, o volume morto volume de água morto, né? dos Que é uma água reservatórios. mais suja, né? Exato, Uma água mais que não deveria ser utilizada. Bacana. Algum ponto a mais que a gente não falou aqui que você acha interessante para quem está nos assistindo? Eu acho que, para fechar, Temer, acho que é importante valorizar essa reflexão de que conservação da natureza deixou de ser uma reflexão de ambientalistas, né? Acho que há bastante tempo, né? A gente costuma dizer que conservar a natureza é importante para aspectos de empreendedorismo, de economia, de indústria, de produção, da sociedade como um todo, né? Então acho que essa é uma mensagem importante. Vamos olhar para as nossas florestas e para o cuidado com a nossa natureza como menos um olhar ativista, de ambientalista ou de um setor exclusivo, mas mais como um olhar de segurança e de redução de risco para a empresa, para negócios e para a sociedade. Vai mexer como na um todo. nossa vida, né? Não é só uma questão ambiental, vai mexer na nossa vida, Perfeito. Vai mexer no nosso dia a dia, né? Acho que isso é importante, né? E é uma ótima solução, sem dúvida nenhuma. Guilherme, queria super agradecer, e quando você tiver os projetos aqui em São Paulo sendo implantados, a gente até trazer um pouco, discutir Combinado. um pouco dele, porque esse é um assunto que tem que ser falado todo dia, toda hora, porque não é um projeto de 4 anos, é um Perfeito. projeto de longo prazo. De uma vida, né? Uhum. Obrigado, Guilherme. Olha, a gente conversou com o Guilherme Caram, que é o gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem no projeto Viva a Água, entender o que eles estão fazendo, e se você gostou do conteúdo, dá o joia, compartilhe com seus amigos, esse assunto é importante e a gente volta a se ver numa próxima oportunidade. Até lá, gente.